Bom dia. O tema política tá fortíssimo, né? Nesses últimos dias aí, devido a uma aprovação, né, de uma lei do aborto. E eu fico indignada, sabe? Eu fico indignada com tanta situações que é difícil acreditar que o povo brasileiro não consegue enxergar, que é difícil imaginar que o povo brasileiro não consegue se sentir encurralado ao ponto de tomar uma atitude drástica. Porque até então, sabe, nós sim, desde quando a gente se entende por gente, sabemos que a política tem suas controvérsias. Você tá entendendo? Mas deixar passar essas controvérsias de todos os limites possíveis já é o cúmulo de aceitação, é o cúmulo de comodação, sabe? Se comodar às leis do governo, se sujeitar a certos tipos de situações que, pelo amor de Deus, é completamente vergonhoso. Eu penso dessa forma. Gente, a gente está cansado de saber que a maioria das gestantes no Brasil faz parte da classe baixa. Você entende? Então, nessa questão de aprovar a lei do aborto, que é praticamente para beneficiar aquelas mulheres que são de classe baixa. Porque eu já levo pelo lado da maldade. Porque até então, a partir do momento que a mulher da classe baixa engravidar, ela vai depender do governo. Você entendeu? Vai depender de um pronto-socorro público, vai depender de uma Santa Casa pública, vai depender de Bolsa Família, vai depender da ajuda do governo. Então, para eles é lucro aprovar uma lei dessa, porque será menos gente para dar gasto. Você tá entendendo? Gente, é tipo assim, você vai lá com toda a sua humildade dar o seu voto, enquanto você está provando que o luxo deles prevaleceu. Você vai lá com seu sorriso de esperança dar o seu voto, enquanto os planos malignos deles que prevaleceram. Você entende? Eu vou dar um exemplo de como senti por minha vida. Eu moro com uma pessoa que realmente, é triste confessar, é triste a gente ter que falar a verdade, mas é uma pessoa opressora. Você entendeu? É uma pessoa que tem que seguir as regras dele. É uma pessoa que não contenta com nada. Ele sempre quer ter mais. Você tá entendendo? Uma pessoa que quer que a gente faz economia em tudo. Você entende? A minha vida é tipo comparativo a um governo. Só que até então eu não me sujeito. Eu sou neutra diante das regras que ele impõe a mim. Você entendeu? Eu faço por necessidade, não faço por obrigação. Você entende? Não é uma obrigação você votar. Gente, a gente tem que prestar atenção nisso. Você entende? Tem vários países desenvolvidos. E o Brasil poderia estar incluído nesse desenvolvimento, porque é um país muito rico, é um país muito bonito, muito requisitado. Você preste atenção, qualquer pessoa dos Estados Unidos pode entrar no Brasil. A partir do momento que estiver nos trâmites certos, sem risco de bomba, né? Porque o medo ultimamente de bomba é bastante também preocupante. Mas pode entrar qualquer pessoa assim que dos Estados Unidos do Brasil, mas qualquer brasileiro não pode entrar no Brasil. Não é qualquer brasileiro que consegue. Quer dizer, tem muitas coisas que acontecem no Brasil que a mídia não mostra. Tem várias mortalidades infantil ainda acontecendo no Brasil, porque a gestante vive de modos precários. Você está entendendo? Tem várias gestantes em favelas que a criança nasce desnutrida e morre porque não aguenta, porque a gestante não teve uma gestação saudável num lugar apropriado, porque o governo, querendo ou não, tira tudo isso da gente. Você entende? Então, tá na hora de você dar um basta nisso. Você entende? Se todo mundo, tipo assim, no território brasileiro, tivesse na mesma batida, tomasse uma mesma decisão,
Seria muito menos complicado. Tipo assim, a complicação de uma decisão tão importante, tão tipo assim, na qual vai atingir várias pessoas, é difícil. É difícil tomar uma decisão. Você tá entendendo? Mas a decisão deles te roubar, te humilhar, debochar da sua humildade, da sua pobreza. Você tá entendendo? A capacidade deles destruir a sua família sem mesmo estar presente é muito maior. É muito maior do que essa luta contra o voto injusto. Porque, querendo ou não, você está indo lá votar com a sua boa vontade, mas mesmo assim não está sendo válido o seu voto. O seu voto não está sendo considerado, o seu voto não está sendo respeitado, e o seu voto representa você como pessoa. Não é o seu voto que está contando ali nesse momento, é você como pessoa que está contando. Porque você foi votar com os seus sentimentos. Então ele está usando o voto das pessoas como se fosse uma palavra vazia, como se fosse fútil. Você tá entendendo? Como se nós simplesmente significasse voto. Uma palavra, voto. Sabe, você coloca um V, um O, um T e um O, pronto, tá formado. Não é assim. Por trás desse voto tem sentimentos, tem sofrimentos, tem objetivos, tem sonhos, tem lutas, tem conquistas, você entende? A gente tem que olhar pra esse lado, porque a maldade é muito grande. Não adianta você olhar um político de cara boa ali na sua frente, mas você tem que analisar que a gente vive em redor de maldade. A gente vive em redor de uma capacidade, porque querendo ou não, a maldade nos atinge, então elas nos tornam incapazes. Assim como, referente à política, estamos sendo incapazes diante dessa maldade grande que está atingindo a gente. Porque chegar ao ponto de legalizar uma lei a favor do aborto, isso é sem noção de humanidade, é sem noção do que é realmente válido nesse mundo, do que realmente é importante, que é uma vida. Você tá entendendo? Não adianta você dar vida ao dinheiro e matar aquilo que realmente representa a vida. É muito triste você parar pra pensar, você entendeu? Essa questão do aborto é uma questão especulativa, é uma questão que você tem que parar e refletir e analisar. E eu peço até que, se vocês realmente concordam com isso, estejam compartilhando, estejam, sei lá, qualquer situação, porque, gente, não pode continuar da mesma forma que tá. E eu vejo várias pessoas falando sobre política, mas nunca falam a realidade. Não tenha medo de não votar. Não se sinta obrigado de colocar uma pessoa no poder para destruir o seu futuro. Porque, querendo ou não, meu filho pode ter 5 anos, mas amanhã ou depois ele vai ter um outro filho, o filho dele vai ter outro filho. É a minha geração, é a minha família. Você entende? Eu não vou pensar só no meu agora, que eu estou vivendo agora. Nós temos uma geração para frente. E eles estão querendo destruir isso das pessoas mais humildes que existem, daquelas que sobrevivem com o sofrimento, que debatem com o sofrimento, que dormem com o sofrimento, que acordam com o sofrimento, que comem com o sofrimento, enquanto eles vivem viajando, vivem fazendo festa de 15 anos dos filhos, formatura com 18 anos, e esses tipos de luxo que era para você ter uma oportunidade de conquistar. Você tá entendendo? Que nem na parte que vou voltar dos países desenvolvidos. São desenvolvidos porque, querendo ou não, tem responsabilidade que eles cumprem. Eles não pensam na riqueza em si só. Pensam na riqueza do país dele. Você entende? Com certeza. Não sei explicar direito tudo que envolve o entorno da política, porque então eu não convivo de perto. Mas eu faço uma base do que, né, realmente pode acontecer. E eu espero que, sei lá, gente, é muito complicado mesmo, é muito difícil mesmo, mas realmente o drástico, a justiça, a lei, a vontade de querer impor em cima de um poder injusto tem que prevalecer também às vezes. Sim, tem gente que tem que baixar a cabeça e simplesmente viver de acordo com aquilo, enquanto eles estão acumulando tesouros que podiam estar salvando vidas. É muitas vidas envolvidas, né? Então é isso que eu penso e eu fico muito triste. E se eu não falar, eu fico mais triste ainda. E é só. Muito obrigada.